Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Carvalho, eu faço parte do time de operações do Colab e esse aqui é mais um Fala Gestor. Eu estou aqui com o Eduardo Nascimento, ele é coordenador de planejamento e inovação e líder do programa de gestão colaborativa na Prefeitura de Mesquita. Eduardo, primeiramente, cara, brigadão, mega prazer te receber aqui. Você que é parceiraço aí, um grande entusiasta da gestão colaborativa, um grande entusiasta aí do Colab. E, cara, queria que tu se apresentasse. Quem que é Eduardo Nascimento? Primeiramente, Gustavo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo conhecer mais vocês de perto, falar de gestão colaborativa da Prefeitura de Mesquita. É um prazer estar aqui. Eu sou formado em administração, tenho uma especialização em marketing, sempre fui apaixonado por comportamento do consumidor, de estar lidando diretamente com isso. Venho da iniciativa privada, sou empreendedor, tenho uma startup aí de tecnologia trabalhando com coleta seletiva e me aventurei no setor público, que foi uma experiência única assim, na minha vida, né? Antes de estar dentro do setor público como líder, tocando algum tipo de projeto, eu tinha um certo posicionamento diferente, né? Achava meio ruim, ineficiente, ineficaz. Eu acho que é o que muita gente pensa quando está de fora, né? E aí, quando você entra, você vê aquele navio gigante que você tem que direcionar. E aí eu comecei nessa atual gestão municipal, cuidando da comunicação estratégica, e hoje eu estou aí com planejamento e inovação. Legal. Interessante você ter falado, você tem esse histórico, né, de empreendedor, da iniciativa privada, e que o ritmo é completamente diferente, a pegada, as demandas, os desafios. E hoje você está gestor público, né? Então, cara, conta um pouco dessa tua experiência dentro da gestão pública, tendo esse histórico. Quais que são os teus maiores desafios? Quais são os desafios que tu encara na gestão pública, no teu dia a dia? Uma vez uma pessoa me disse que administrar o setor público é você dirigir um transatlântico, né? Pilotar um transatlântico, enquanto na iniciativa privada você está dirigindo uma lancha, pilotando uma lancha. Você chega mais rápido no lugar, mas está levando poucas pessoas. O transatlântico demora mais para chegar, mas você está levando muita gente. Sim. E essa foi a principal. Quando falaram isso para mim, caiu a ficha da total diferença que é você ser um gestor na iniciativa privada e um gestor na iniciativa pública. O divisor de águas para mim foi quando eu fui selecionado para participar do Lidera Rio, um programa do Sebrae, junto com o Banco do Brasil, CLP, Instituto República, enfim, todos os institutos de referências aí na gestão pública, onde eles estavam selecionando pessoas que tinham potenciais projetos para poder impactar o Estado através do seu município. Né, a gente foi um dos premiados e lá dentro eu consegui entender a real essência de você ser um gestor público e entender os principais desafios disso. Então, para mim, os principais desafios de quando eu comecei como gestor público foi poder mudar a minha cabeça para conseguir tomar decisões mais estratégicas, onde a gente conseguisse transformar a gestão pública em uma coisa um pouco mais célere, mais diferente da velocidade da iniciativa privada, onde você toma decisão com objetivo no lucro, né? Aqui a gente está tomando decisões com no maior impacto populacional possível. Perfeito. Então, para isso, você precisa engajar, convencer, liderar para cima. Perfeito. Então, esse tem sido um grande desafio para a gente conseguir mobilizar secretários, conseguir unir, fazer todo mundo remar numa mesma direção com um discurso único, seja ele político ou de gestão pública, um discurso único para a cidade. Perfeito, perfeito. E, cara, é interessante você ter falado que o seu maior desafio começou com você mesmo. Começou comigo né? mesmo. É muito, muito massa. Tendo isso aí, considerando isso aí, de você ter, olhado para você e ter, enfim, mudado a maneira como você enxerga a coisa pública, né? A maneira como você enxerga esse desafio. Pensando nisso aí, tu achas que existe um novo perfil de gestor público aí atualmente? Sim. Sim? Sim. Fala um pouco aí, como é que tu enxerga esse novo gestor público e quais são os desafios desse cara também? Eu enxergo esse cara tentando alinhar tudo que ele vem aprendendo na sua formação ou então na sua carreira com os posicionamentos e direcionamentos políticos.
principal coisa que eu vi foi que muitas vezes as decisões políticas elas são totalmente diferentes das decisões de gestão. E nenhuma das duas está totalmente erradas, sabe? Claro. E muitas vezes não há nenhuma conversa, não chega ninguém na mesa, não senta para poder alinhar esses dois discursos para que a coisa consiga fluir com mais naturalidade dentro do setor público, porque você tem que levar em consideração a política. Então eu acho que o novo perfil ele é um perfil que está tentando buscar isso. Uma gestão pública, uma gestão participativa, alinhado com o discurso político e com políticas públicas de verdade, né? E com campanhas mais direcionadas à eficiência, à eficácia, a fazer coisas reais, a deixar algum tipo de legado. Legal, legal. Falando em participação, como é que tu enxerga o cidadão dentro desse processo, né, no processo de gerir a coisa pública? Como é que tu enxerga a participação do cidadão nesse processo? Fundamental. Tá. Sem o cidadão, a gente não constrói. A gente tem um regime democrático de alternância, né? Que é bom. Alternar é uma coisa importante, e aí a gente precisa sempre ter oxigênio novo, novas energias, mas ao mesmo tempo ele é feito de uma maneira onde a gente não consegue manter coisas positivas. Entendo. Então a gente olhando para trás, a gente via muitos projetos feitos por governantes que quando outros assumiam, eles acabavam, né, acabando com aquilo porque era plataforma eleitoral do outro candidato, do adversário. E com o cidadão no jogo, a coisa muda um pouco. Porque se ele sente aquilo na mão, se ele tem domínio, se ele entende o processo para aquilo acontecer, eu acho que ele consegue ter um pouco mais de racionalidade, entender melhor para poder brigar caso uma decisão política faça acabar com aquele projeto que está sendo tão positivo para aquele bairro, para aquela cidade, para aquele estado. Então eu acredito que o cidadão se inteirar realmente de como funciona o setor público, isso deveria ser ensinado na escola, a partir quando você aprende a ler, você tem que aprender a entender gestão pública, né? Assim como você tem que aprender a de finanças e tal. Eu acho que são ferramentas fundamentais aí para a gente poder construir uma democracia um pouco mais sólida no Brasil. Viver é um ato político, né? É um ato político. E sim, no fim das contas, se o cidadão ele se apropria daquela política ali, se ele passa a usar aquilo ali, ele passa a se sentir dono daquilo ali, o gestor vai pensar 1, 2, 3 vezes antes de mexer naquilo. Antes de mexer naquilo, né? Até porque o gestor político ele está pensando em voto. Perfeito. Então, se você tira uma coisa que é de domínio da população, você vai perder aquilo. Perfeito. Né? Então você vai perder o voto. Então é capital político. Enquanto a empresa está visando o lucro lá e perder o lucro, o gestor público, o elegido, né? O elegível, ele está pensando em voto. É o capital dele, é o lucro dele. Então a população mais instruída, entendendo melhor, fica mais difícil você destruir alguma coisa. Perfeito. E me conta uma coisa, quais são os maiores desafios que você enxerga, até na tua própria experiência? Vocês têm um case sensacional lá em Mesquita de engajamento cidadão, gestão colaborativa. Quais os maiores desafios que tu enxerga em trazer o cidadão para mais junto da gestão? Para participar, não só para pedir, não só para exigir, mas para participar também. Contexto histórico, né? O Brasil, a gente viu nas últimas eleições aí e em algumas outras que o Brasil ele já não elege ninguém há muito tempo. Os votos nulos e brancos acabam sendo maiores do que os votos do candidato que ganhou. Então a gente tem muitas pessoas com asco da política, achando que o político é um vilão, é um cara que está ali dentro e que vai prejudicar você, e se ele não fizer nada, já tá bom. Porque ele pelo menos não tirou alguma coisa que você tinha ou não prejudicou alguma coisa que você tinha. Então, você conseguir criar uma barreira, é como você conhecer a primeira vez a sua esposa, por exemplo, e aí você construir uma relação com ela e acabar falhando 1, 2, 3 vezes. Você conseguir reconstruir aquilo é muito complicado. E na política eu acho que é um pouco disso, tirando a persona de um único ser. Né? Então, são pessoas que estão vindo para tentar fazer coisas novas, algumas positivas, outras negativas, mas que pela experiência que o brasileiro tem com eleições, com política, com votos de cabresto, com política do pão e circo, acaba a gente tendo um distanciamento muito grande
do discurso da população. E reconquistar isso é muito difícil. E uma vez que você consegue reconquistar, qualquer falha que seja sua ou plantada para você, você perdeu aquilo de novo. Sim. E você precisa ter todo um esforço de reconquistar a população. Então, quando a população ela já está distante pela falta de conhecimento do funcionamento da gestão pública, sim, e você ainda tem um histórico negativo disso, trazer esse cara para o jogo é muito difícil. Sim. Então você precisa ter um discurso de convencimento muito grande, mostrar na prática que você está ali para fazer, assumir certos posicionamentos que muitas vezes os estrategistas políticos ou as pessoas que vivem na política há muito tempo vão achar que você não deveria ter aceito, tomado aquele tipo de atitude, mas você tem que se posicionar. Eu sou assim, eu estou aqui para fazer desse jeito, você concordando ou não, a gente vai discutir isso junto. Mas eu estou trazendo aqui dados, a não ser que você traga dados melhores, informações melhores, que possam comprovar que aquilo que você quer é mais importante e realmente vai funcionar melhor, eu vou tentar manter essa política pública e vou te convencer disso. Eu vou te mostrar na prática que isso vai funcionar. Perfeito. Sabe? Legal você ter falado de dados. O CEO da Mastercard, ele numa entrevista que ele deu, ele colocou que os dados são o novo recurso natural mais valioso do mundo, né? Dia desse eu também ouvi de uma pessoa que a gente, quando a gente morre, a gente vira doador de órgãos, mas em vida nós doamos dados, né? E tendo em vista dado como recurso, né? Como é que vocês, lá em Mesquita, vocês têm lidado, não só com dados, tá? Mas fala um pouco aí dessa cultura de inovação, que eu sei que vocês são craques, né? Eu tive em algumas ocasiões lá em Mesquita, tive inclusive assisti uma parte da reunião de monitoramento dos projetos, das áreas com o prefeito. Conta um pouco sobre essa gestão de inovação que vocês vêm fazendo lá em Mesquita e como é que os dados vêm ajudando vocês nisso. Sim. Eu sempre fui um cara muito limitado. E aí eu só sabia tomar decisão a partir de dados. Certo. Então, assim, para eu poder agir, eu precisava, de alguma forma, criar algum tipo de métrica que me ajudasse a tomar aquela decisão com mais certeza. E mesmo que às vezes eu errasse, eu tinha um aprendizado mais rápido, um erro menor e conseguia evoluir a partir daquilo. Quando eu tomava decisões a partir da intuição, eu normalmente fracassava. Entendo. Né? Então, isso sempre foi me moldando, eu sempre quis trabalhar com dados, então por onde eu passei, eu sempre procurei estimular as decisões a partir dos dados. E lá em Mesquita não foi diferente. Quando eu cuidei da comunicação, a gente tinha métricas para tudo. Eu sabia com quantas matérias a gente fez naquele mês, eu tinha as informações de quanto custaria a gente comprar aquelas matérias, então mais ou menos quanto a gente economizou fazendo assessoria de imprensa com mídia espontânea de jornal. Legal. Então a gente conseguia medir todas essas informações e isso foi tomando uma certa relevância. E as coisas aconteceram onde eu acabei ficando lá responsável pelo planejamento e pela inovação, e a gente percebeu que a gente precisava levar isso também para que a decisão do prefeito ela pudesse ser mais clara. Porque o prefeito está numa posição muito delicada, né? Sim. Ao mesmo tempo que ele está numa posição de um grande líder, que todas as pessoas ou admiram ou odeiam, então levam muita informação para ele, essas informações acabam ficando frágeis se elas não estão embasadas em dados. Então, eu e você, nós somos adversários de ideias. E nós estamos concorrendo com um recurso escasso que a prefeitura tem para botar um projeto onde você acha que o projeto ele tem que tomar o rumo A e eu acho que o projeto tem que tomar o rumo B. E aí, normalmente, quando a gente não trabalha por dados, você vai lá falar de mim, eu vou lá falar de você. E o prefeito gosta dos dois. E ele entende a capacidade dos dois. Como é que ele vai tomar uma decisão sabendo que eu estou queimando seu projeto, você está queimando o meu, mas a gente não está levando nenhuma informação a partir disso? Perfeito. Então, eu acho que a gestão pública é muito atraída por essas questões de politicagens, da política errada que foi se construindo. Ela era pautada em muitas decisões emocionais, né?
executivos não no âmbito do executivo empresarial, mas executivos no âmbito da emoção, da coisa de pensar e olhar só por um lado, sabe? E menos da questão do olhar para o todo. E a única forma que a gente consegue olhar para o todo, hoje, com o cérebro que temos, sendo ser humanos que somos, é olhando todos os dados. Perfeito. Se possível, numa tela. Perfeito. Onde a gente consiga enxergar e falar assim, não, então agora eu estou entendendo, devido aos estudos e as informações levantadas, que o projeto do Gustavo é melhor do que o projeto do Eduardo para esse momento, para esse momento político, para a nossa cidade. As pessoas estão falando, os especialistas falaram, existiram estudos mais embasados que mostraram que esses projetos deram certo em outro lugar. Perfeito. Então vamos trazer para a nossa realidade, para as nossas peculiaridades, e vamos tomar a decisão a partir daí. Perfeito. A coisa começou a ficar mais fácil e andar mais rápido. Então hoje a gente tem reuniões semanais, onde a gente usa metodologias ágeis dentro da prefeitura, o prefeito fica numa mesa, as secretarias envolvidas naquele projeto estão ali do lado do prefeito e o secretário, que é o líder do projeto, está defendendo aquele projeto e avançando com ele, né? E mostrando dados e evoluções a partir daquilo. E fica mais fácil da gente tomar decisão e conseguir fazer o trâmite interno, que é sempre muito burocrático, andar. Porque você ali está despido das vaidades, você está na frente do prefeito, você está mostrando que ele está parado em algum lugar, de repente, por algum motivo que não precisava ter. Perfeito. E as coisas são resolvidas ali, e sempre com informações e dados o tempo inteiro. Perfeito. Tudo a gente tenta medir na prefeitura. Você falou nessa reunião, nesses rituais e tal, é muito interessante porque eu já estive em algumas reuniões de monitoramento de projetos com o prefeito, secretariado e tal. Algumas muito boas, outras têm aquela metodologia mais arrastada. Mas assim, eu achei incrível que vocês tenham utilizado o Scrum, por exemplo, né? Vocês têm trazido a essência disso aí para dentro de um momento, de um ritual, que normalmente ele tem essa cadência mais lenta, mas... Fala um pouquinho do impacto, por exemplo. Primeiro explica, né, para quem está assistindo brevemente aí o que é o Scrum, e fala um pouquinho como é que vocês têm implementado isso aí dentro desse ritual de monitoramento e quais são os impactos que vocês têm sentido até agora. O Scrum, ele vem dessas novas metodologias ágeis de gerenciamento de projetos, né, onde você tem ali o projeto todo faseado através de sprints. E a ideia é você dar pequenos passos para que você consiga concluir o projeto como um todo, mas entendendo tarefa a tarefa dele, momento a momento dele. Perfeito. Né? Então, a partir disso, a gente entendeu e falou, cara, como a gente consegue aplicar isso no poder público? Como a gente consegue pegar a metodologia Scrum e aplicar numa instituição que atende 180 mil clientes, 180 mil pessoas, que é o caso de Mesquita lá, com a nossa população, com 5 mil funcionários, diversos setores, diversas escolaridades, muitas vezes sem nenhum tipo de critério de seleção baseado em metodologias eficientes de RH e tal. Né? Então, como a gente consegue fazer isso funcionar? A gente começou a estudar e identificou alguns momentos específicos pelos quais todo projeto que passa pela prefeitura ele tem que seguir esse rito. E a gente entendeu esses projetos, a gente chama eles lá de marcos, né, que são momentos. Perfeito. Né? E esses momentos, em cada desses momentos, a gente tem um detalhamento desse momento que ele vai variando de acordo com projeto a projeto. E toda semana, toda segunda-feira, né, tirando a segunda-feira do mês, onde a gente mede os indicadores, certo. Que é onde a gente fala mais de dados, mais de números, medindo os serviços, usando também o Colab. Mas toda segunda-feira ele está indo lá mostrar em qual momento aquele projeto está e quais são os sprints que eles estão executando e aonde isso está parado. E além disso, a gente consegue colocar no mesmo painel alguns impactos políticos e perdas populacionais e ganhos populacionais daquele projeto acontecendo ou não. Perfeito. Medindo também quanto de recurso ele está sendo investido para ver se ele vai estourar recurso, se não vai estourar recurso, se ele vai estourar prazo, se ele não vai estourar prazo. Então já chegou vezes numa reunião, o secretário falar, não, isso daqui eu não resolvi semana passada, mas vou resolver essa semana. E aí eu vou conseguir entregar no prazo. E a gente olhar ali na hora no nosso monitoramento e falar, não, com essa entrega, você entregando essa semana, você atrasou outras 2 novas entregas e seu projeto ele vai atrasar mais 2 semanas. Tá tudo conectado no fim das contas. Tá tudo conectado no fim das contas. Então a gente conseguiu fasear todos esses projetos e o impacto de ter essa metodologia acontecendo ali e do prefeito ter comprado a ideia
que também isso é muito mérito da gestão que está lá, do prefeito. Ele é um cara que quer fazer, que quer inovar, né? Muitas vezes ele chega para mim e fala assim, cara, eu tô pensando em vários projetos, mas a gente precisa de gente que operacionalize isso, sabe? Então ele compra a metodologia, ele compra tudo aquilo que a gente está tentando levar para ele para acelerar. É muito positivo, porque os secretários, eles conseguem entender que a gente está ali assessorando, que eles estão conseguindo dar continuidade, a gente está conseguindo evoluir com isso, e de repente quebrar barreiras que eles sozinhos já estavam fadigados de quebrar, e a gente consegue acelerar. Mas, né? Então, desde que a gente começou, deve ter uns 7 meses, 8 meses, a gente inaugurou e concluiu aproximadamente 18 projetos. Semana que vem a gente está indo para 22. Massa. Então, assim, no período de 7 meses, a gente inaugurar e concluir 18 projetos para um modelo de prefeitura, e não são projetos simples. A gente inaugurou a Clínica da Família, uma escola de artes do espetáculo, onde vai ter artes circenses, cultura numa área de vulnerabilidade, sabe? Onde antes era um lixão. Isso é muito importante. Esse foi um projeto, inclusive, começou antes da gente, nas outras gestões, mas a gente conseguiu dar celeridade para poder concluí-lo, né? Então, são coisas que a gente conseguiu entender que o prefeito ele é o protagonista, e a partir disso, como ele consegue ter informações suficientes para conseguir tomar a decisão certa no meio de uma reunião calorosa e cobrar aquilo do jeito certo. Então, ele recebe sempre um briefing, que quando ele está com a tela do projeto ali, o secretário está defendendo, ele diz ali quanto tempo aquela tarefa está parada naquele lugar. E qual era o prazo que ele ia entregar. E aí ele consegue dizer, mas por que está parado tanto tempo? Onde está o problema? Vamos investigar isso, vamos resolver isso. E a gente consegue, a partir daí, acelerar. Então, os impactos eles têm sido muito positivos. A gente tem conseguido uma harmonia e uma celeridade muito maior na entrega desses projetos, com as proporções, claro, de uma esfera municipal, onde a gente precisa gerir. Claro, muito legal. E você comentou sobre essa questão dos envolvidos, né, dessa liderança do prefeito, dessa vontade. Isso me lembrou eu estava batendo papo com uma pessoa sobre desempenho, né, das cidades na zeladoria colaborativa, e a pessoa me perguntou, mas e aí, qual que é em média aí a melhor taxa de resolução do Colab atualmente? Eu fiz, cara, é uma prefeitura que a resolução dela vem aí flutuando aí nos 80%, já tem um tempo. E aí a pessoa virou para mim e fez, mas isso aí deve ser uma prefeitura de uma cidade grande, uma prefeitura com recursos. Eu fiz, então, cara, é uma prefeitura no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, Mesquita, né? Então quem conhece aí a Baixada, quem conhece essa realidade, sabe aqui do que a gente tá falando. Cara, eu queria que você falasse um pouco do impacto da gestão colaborativa, né? De vocês acreditaram, primeiro que vocês acreditaram na gestão colaborativa, vocês acreditaram nessa metodologia, desse triângulo da gestão pública colaborativa, e vocês compraram aí essa ideia, né? Tem muito dessa liderança que você falou, eu vejo muito como vontade de fazer a coisa acontecer. Sim. Como é que tem sido depois de pouco mais de um ano de implementação aí da gestão colaborativa? Qual que tem sido o principal impacto, na tua opinião, na relação entre a prefeitura e a população? A população começa a perceber que a gente está presente. Uma coisa que você falou que é muito importante, vontade de fazer, eu acho que é o que a gente mais tem. Às vezes a gente nem sabe muito, mas a gente tem muita vontade de fazer a coisa acontecer. Eu sou mesquitense, né? Fui nascido e criado lá. E eu lembro quando eu tinha que sair para buscar conhecimento, pegar trem, eu sempre tive problemas com isso, porque era muito cheio e tal. Acho que todo mundo tem problema com isso. A gente acaba acostumando por um ócio impositivo. Mas... não sei nem se a palavra certa era essa, mas enfim, a gente acaba ficando com preguiça de reclamar e tá sendo tão imposto aquilo que a gente acaba deixando a coisa acontecer. Sim. Mas a população começa a perceber que está presente, que pode usar. E os números estão sendo refletidos aí. Hoje a gente tem 8 mil demandas no CDO e pouco mais de 6 mil, 6.500 feitas pelo aplicativo do Colab, né? Então a população tomando posse
tá na mão dela, ela tá usando aqui. E a gente vê isso internamente na gestão também de maneira muito positiva. Foi uma resistência muito grande a gente conseguir colocar o Colab lá. Eu lembro. Você lembra, né? Eu lembro. Porque as pessoas acreditavam. Inclusive, tinha uma outra solução que a gente estava desenvolvendo, caseira e tal, e que eu tinha muito medo, tanto do Colab quanto da outra, se a gente não conseguisse fazer funcionar uma governança. Que a gente ia sim instaurar um caos e causar um problema maior. Né? E quando a gente instalou o Colab, vocês vieram com modelo de governança, apoiando e tal, a gente conseguiu fazer uma construção legal disso. E hoje a gente percebe o grupo operacional mesmo, onde tem a galera que está na rua, o prefeito está lá dentro. 6 horas da manhã, alguém manda uma foto que está resolvendo já algum problema, ele bota lá um joinha, aquele memezinho dele, assim, um joinha, e dizendo, pô, cara, obrigado, vamos lá, vamos junto, entendeu? Então isso motiva, e a galera tá participando, tá vendo que tem gente olhando o trabalho dela. Às vezes é muito isso também, sabe? A gestão colaborativa passa por você estar colaborando. É isso. E colaborar é você apoiar, é você ter alguém que você nunca imaginou que poderia ter uma interação, tá ali, tá vendo o que você tá fazendo, sabe? Tá trocando com você, você tem a oportunidade de levar as suas ideias. Toda hora no grupo operacional chega alguém com boas ideias, as pessoas estão gravando vídeos, elas batem na porta da pessoa que fez a solicitação, tô resolvendo teu problema aqui, vamos fazer um vídeo aqui que tô resolvendo seu problema. Então, a gente começa de maneira orgânica, de maneira ali quase biológica ali, emanar uma colaboração que vai passando para todos. Por osmose, é lento, é uma coisa que a gente vai ver resultados efetivos e grandes, sei lá, daqui a uns 2, 3 anos, mas hoje a gente já consegue ver lampejos disso, sabe? Legal. Então hoje a gente já consegue ver aí uma taxa de resolução de 80% com a mão de muita gente. Legal. A mão de mais de 70 pessoas que estão cadastradas ali dentro do Colab, servidores e da população, que são mais de 4 mil pessoas que estão fazendo isso acontecer. Então, Eduardo, a gente tem falado muito aqui do engajamento cidadão, né, de como é importante o cidadão participar desse processo e tal, mas existe uma outra figura que eu acho que é tão importante quanto, e que ele também é cidadão, mas que de segunda a sexta de manhã, todo dia de manhã, ele coloca um chapéuzinho ali, que é o servidor público, que ele também precisa ser engajado. Então, pensando no engajamento desse servidor público, que estratégias vocês têm utilizado para engajar o servidor e como é que o Colab tem ajudado? Como é que o Programa de Gestão Pública Colaborativa tem ajudado no engajamento desse servidor? Isso foi muito legal. A sua pergunta é muito boa, porque a gente tem alguns casos bem legais através do Colab, onde a gente conseguiu melhorar as condições de trabalho do servidor que antes não eram tão vistas. Então, assim, quando em janeiro eu entrei para dar continuidade ao Colab depois do processo que a gente iniciou, eu visitei todos os setores e identifiquei rapidamente que as pessoas estavam querendo fazer, mas o projeto não era uma pauta prioritária da secretaria. Então, a primeira estratégia foi engajar o secretário. E as reuniões que aconteciam semanalmente para apresentar alguns resultados, as coisas pequenas, quando estava tudo ainda embrionário, com o antigo secretário de Planejamento, que teve um papel muito importante, inclusive para a entrada do Colab na prefeitura, a pessoa responsável pelo Colab era quem apresentava. E aí a gente falou, não, vamos mudar isso. Quem apresenta é o secretário, os resultados são deles, a secretaria é dele, o número é dele. E a partir do momento que o secretário passou a apresentar aqueles números, ele passou a querer entender mais daqueles números, de onde eles estavam vindo e como eles faziam para melhorar. Porque a gente tinha uma taxa de resolução de 50%, 45% e tal. Então, quando a gente deu esse poder ao secretário, isso passou a se tornar uma pauta estratégica, as pessoas que cuidavam do Colab passaram a ser mais valorizadas. De maneira natural. Eles não que eles não eram valorizados antes, não era uma gestão inconsequente, não era isso. É que a gente sabe que no setor público você está olhando muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você chega com uma coisa nova, a primeira reação de todo ser humano vamos deixar aquilo ali porque eu já tenho minha rotina aqui, eu já tenho meus problemas para resolver e vamos deixar aquela coisa ali acontecendo para atender alguma coisa específica. Não, vamos tomar aquilo ali para si e vamos usar aquilo como uma ferramenta estratégica. Então hoje a gente, por exemplo, consertou máquinas da Defesa Civil porque a gente descobriu que o índice
de atendimentos de corte de árvores estavam diminuindo. Pô, tá tendo uma curva menor aqui, por que está acontecendo? Começou a aparecer cidadão que não estava reclamando e tal. A gente viu que tinha máquinas quebradas e que alguns servidores não passavam isso adiante, ou então não conseguiam passar, tinha a burocracia interna e tal. E a gente conseguiu resolver o problema, o índice voltou a subir, os funcionários ficaram satisfeitos. Troca de computadores mais rápidas, coisas mais que dava dignidade ao trabalho do cara no dia a dia, sabe? Então o Colab ele veio ajudar muito com isso e a implementação dele foi muito boa nesse sentido, que os dados de atendimento ao cidadão mostraram como esse servidor ele tinha um papel importante nisso e ele estava sendo valorizado por isso. Perfeito. Pô, é muito legal, Eduardo, você ter comentado sobre esse conserto de maquinário e que vocês detectaram isso a partir dos dados. Vocês viram lá aquela tendência, opa, caiu aqui, caiu por quê? E aí você acessa, sensacional, muito, muito bacana. Essa pergunta tem um pouquinho, falando de dados como recurso, como é que tu relacionas conhecimento, recursos e impacto? Exatamente da mesma forma como você me perguntou. Conhecimento aliado a recursos, você consegue aplicar melhor e a partir disso você gera muito mais impacto. Muito massa. Né? Completando a sua informação para a pessoa que você estava batendo um papo, onde você falou que 80% da resolução é de Mesquita. Mesquita, a gente tem 180 mil habitantes, 240 milhões de orçamento. Você divide isso, dá 1.000 e pouquinho por ano para cada pessoa. Além disso, a gente acumulou uma dívida histórica da outra gestão, onde a gente vai pagando. Então, imagina você ganhar R$1.000 por ano e desses R$1.000, R$400 você tira para poder pagar a dívida. Sim. Então, conseguir fazer o que a gente está fazendo com a quantidade de recurso limitado que a gente tem é porque aliado... O prefeito ele tem uma capacidade muito boa de aliar gente boa a ele. Ele tem uma estrela forte, né? Não sei nem explicar como isso. Então ele consegue aliar um time muito bom que consegue pensar em como aquilo vai realmente se desenrolar e qual o impacto daquilo, né? E a gente reflete isso muito no Colab. A gente aprendeu uma metodologia de acompanhamento onde que vocês apresentaram pra gente de uma outra prefeitura, se não me engano, acho que é Santo André, Santo André, exatamente. Que eles fazem muito bem, inclusive. Isso. E a gente pegou aquilo ali, bom, como é que aplica a nossa realidade? Poxa, dá pra gente puxar um pouquinho mais aqui, aumentar esse índice de resolução. Dá pra gente mexer um pouquinho nessas metas aqui. Vamos pegar isso e vamos transportar pros bairros? E hoje a gente tem essa medição diária, que a gente solta ela em todos os grupos para as pessoas verem qual o desempenho que elas estão tendo. A gente conversa sobre isso com essas pessoas. A gente tem a medição de índice de resolução por bairro. E a gente pega isso e coloca nas reuniões estratégicas. Perfeito. Aliado aos resultados dos secretários. Então isso é uma estratégia que o prefeito quer que seja tratado como uma estratégia pelos secretários. Então eles estão sempre brigando para manter os índices altos. Então a gente tem secretarias que têm índices de 94% de resolução das demandas. A menor secretaria nossa deve ter 73%, 74%. Porque a gente conseguiu aliar, né, e conectar justamente os recursos escassos. E é aquela questão ao invés de dividir, a gente junta que consegue ampliar o resultado disso, foi o que a gente fez, né? Deixa eu ver esses esforços isolados, deixa eu aliar isso aqui, a estratégia que a gente está montando. Pô, a gente consegue conectar isso aqui, sabe? E você conseguir atingir resultados 2 vezes ou 3 vezes maior do que se você estivesse fazendo eles isolados. Perfeito. Então eu acho que é um pouco disso. E a população vem sentindo isso. Perfeito, é o que você falou, tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Vamos trazer agora, levar essa fala aqui, esse conhecimento que veio de Santo André e que vocês aperfeiçoaram, vamos levar de volta agora para o pessoal de Santo André, para ele aperfeiçoar ainda mais e fazer isso. A gente aprender com ele de novo e evoluir ainda mais, e outra prefeitura vir e a gente vai fazer esse conhecimento girar e aperfeiçoar. É isso. Muito bom. Colaboração total. É isso, cara. Cara, última pergunta.
Eu queria que tu desse aí uma dica, como gestor público que você está, mas também com essa tua pegada empreendedora. Que dica você daria para outros gestores públicos que querem trazer o cidadão para mais junto da gestão, para participar da gestão? Coisa difícil, hein? Que resposta dar uma dica com tão pouco tempo de gestão pública. Eu vou dar uma dica que não é minha. Tá? Eu venho aprendendo e ouvindo de muitos bons gestores públicos que o poder tem que estar na mão da população. E nós temos que descobrir formas de construir, institucionalizar e entregar isso para a população, para que ela sinta. Então, assim, a minha formação e as minhas bases de pesquisa de comportamento do consumidor, de mudança cultural, os estudos de antropologia mostram que a mudança de cultura ela demora muito tempo para acontecer, porque as pessoas precisam ter aderência daquilo. Sim. Então, como você, na sua estratégia de governo, consegue entregar, comunicar e depois de comunicar, fazer aquela população ter aderência àquilo ali, sabendo que ela vai usar, sabendo que ela não vai gostar ou que ela vai gostar e como você vai trabalhar a partir daquilo. Então, como você consegue melhorar a experiência do usuário, né, a experiência do cidadão a partir das suas estratégias? Eu acho que se a gente começar a pensar nisso, hoje em dia, para a gente que é de tecnologia, de startup, chamam de design UX, né? A experiência do usuário e tal. Como é que a gente consegue fazer com que as políticas públicas possam ter aderência à população de tal maneira que a gente não veja que outros governos depois venham e destruam aquilo? Perfeito. Eu só consigo pensar em uma maneira de você fazer isso. Qual? É escutando a população. Isso. É isso. É escutando, é informando e é pondo eles para construir em conjunto. Perfeito. Sabe? Perfeito. Então, uma coisa que vocês fazem muito boa, que a gente vai começar a usar bastante, são as consultas. Legal. A gente, além de informar, para ouvir o que ele está fazendo. A gente vai ter uma experiência agora onde a gente vai levar para a população, além da discussão através de consultas, ferramentas de design think, como a Dragon Dreams, onde a população vai poder ajudar a pensar como aquilo vai ser construído, qual é a razão daquela pedra ser colocada daquele jeito naquele local, a importância disso, como é que a experiência dele vai acontecer a partir daquilo ali, sabe? Um caso que me chama muita atenção e é bastante a minha área, né, fora a prefeitura, que é resíduo, né? Eu sempre vi. Isso aconteceu uma vez em Mesquita, mas eu via muito em outros municípios. Hoje a gente tem uma taxa de limpeza urbana muito boa, mas lugares de difícil acesso do caminhão, normalmente a prefeitura ia lá, deixava uma caçamba para a pessoa ir jogar o resíduo. E aí eles iam lá, o resíduo estava no chão, o resíduo estava jogado, o resíduo estava em uma série de lugares. Será que eles pensaram que pode ser uma senhora que está passando ali e não consegue alcançar a caçamba para jogar o resíduo? Sim. Será que eles pensaram que às vezes o cara não chega com um carrinho acumulado, saindo para o trabalho e não consegue levantar o carrinho para jogar lá e joga ali do lado? Tem gente que joga por não saber, tem gente que joga por mau caratismo, mas tem gente que joga porque de repente a experiência não está tão boa. Né? Então, como é que a gente consegue pensar isso, conectar os projetos, conectar a experiência, conectar o que a gente escuta da população para fazer com que aquilo tenha aderência? É um desafio, mais do que uma dica, né? Porque eu também não sei como fazer, eu estou aprendendo, mas eu acho que é uma boa dica de discussão que a gente pode ter aí, de repente levantar alguns fóruns, vocês promoverem algumas discussões a respeito disso, como o Colab ele pode, através de toda essa metodologia de colaboração, ajudar a gente discutir mais e fazer com que aquilo tenha aderência à experiência do usuário também. Legal. Eu acho que a partir disso a gente consegue tornar a coisa mais institucionalizada, transforma em lei, mas aquilo também tem a população como aderência e tirar aquilo do povo vai ser muito mais difícil. A população também tem que aderir à lei, né? Tem que pode criar a lei que fosse não pegar, né? Uma vez um professor meu foi meu mentor durante muito tempo, cara incrível, o Márcio. Ele me falou que nunca saiu da minha cabeça essa frase. No Brasil, o único lugar que a lei pega ou não pega. Né?
É isso. Então não adianta só escrever ali, ela precisa pegar. Precisa pegar, é isso. E para pegar, né, é exatamente o que a gente fala, pegar. A população pegar. Quando você pega, você está aderindo. Muito bom. E como é que a gente faz que a população pegue aquilo? Tome posse daquilo. É construindo, fazendo junto, né? Fazendo junto. Perfeito. Eu acho que é isso. Perfeito. E vocês podem ajudar muito a gente nisso. Opa, e vocês podem ajudar muito a gente a ajudar outras prefeituras a fazer isso. Firmes, conectados. É isso. Ânima. Muito bom. Eduardo, brigadão. Tamo junto, cara. Gente, esse aqui foi mais um Fala Gestor, com Eduardo Nascimento, coordenador de Planejamento e Inovação da Prefeitura de Mesquita. Então, como vocês viram, bastante conteúdo bacana. Se você tiver alguma pergunta para fazer para o Eduardo, deixa aí nos comentários, curte, compartilha, porque, como o próprio Eduardo falou aqui, conhecimento só é bom se ele for compartilhado. É isso aí, muito obrigado.